Ele disse assim para mim: pastor Marcos, você já leu o Cristo dos Pactos? Eu disse: não. Ele disse: você tem que ler. É uma obra fundamental para você compreender o aliancismo. Você vai ver como você está errado. E você vai mudar de posição se você ler esse livro. Se você ler esse livro, você vai rever tudo e vai mudar totalmente a sua concepção, totalmente a sua visão sobre essas coisas. Você tem que ler esse livro. E eu segui o conselho. E eu comprei o livro. O Cristo dos Pactos, de um dos aliancistas de maior renome no mundo, que é Palmer Robertson. E eu comprei o livro, e li o livro, e reli o livro, um livro gostoso de ler, mas aí eu me tornei menos aliancista ainda, depois que eu li o livro do Palmer Robertson. E ele afirma isso, é curioso, ele diz coisas ousadas aqui neste livro. Vejam o que ele diz. É interessante isso aqui. Ele fala o seguinte: o homem, como parte da criação, tem a responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. 3 ordenanças inerentes nas disposições criacionais de Deus merecem atenção particular. São elas o sábado, o casamento e o trabalho. Cada uma dessas 3 ordenanças da criação permanece como princípio inviolável, inerente à estrutura do mundo, como Deus o ordenou. Ou seja, todos os crentes devem guardar o sábado, devem se casar e devem trabalhar nos termos que ele vai explicar daqui a pouco. Não é de qualquer jeito que você trabalha, tem ali algumas restrições do modo como se deve trabalhar. E ele então prossegue e ele começa a falar sobre o sábado. Nós temos que guardar o sábado. Então, nesse sentido, nós os evangélicos somos uma espécie, devemos observar, devemos nos comportar até certo ponto como os adventistas do 7º dia. Só que a forma de adventismo mencionada aqui por Palmer Robertson é um adventismo piorado. Porque o adventismo do 7º dia guarda o sábado. O aliancismo diz que o sábado foi transformado em domingo. E nós não entendemos como isso aconteceu. Se foi questão de fuso horário ou o que houve. Mas eles afirmam que o sábado cristão não é o sábado. O sábado virou outro dia. O sábado virou domingo. E nós nos cansamos, revirando a palavra de Deus de pernas para o ar e do avesso, para lá e para cá, tentando encontrar onde existe fundamento para isso. E eles afirmam o seguinte: não, a igreja se reunia no domingo. E o que isso, como nós podemos concluir a partir daí que o sábado virou domingo? Nós também nos reunimos na quarta-feira, nem por isso a terça virou quarta. Não há conexão entre esses pensamentos, não há conexão entre essas coisas. No entanto, eles ensinam isso, o aliancismo ensina isso. Diz o seguinte, Palmer Robertson, um dos maiores aliancistas do mundo, diz assim, ele estava no Brasil esses dias, aqui em Santana, eu não fui assistir porque fiquei com medo, mas diz assim: nem o antinomianismo, nem o dispensacionalismo podem remover a obrigação de o cristão observar hoje a ordenança do sábado originada na criação. Parece um livro adventista falando aqui. Um autor adventista falando aqui. E ele prossegue. Ele diz o seguinte, e aqui é que nós não encontramos onde está o fundamento bíblico para isso. Ele diz: o crente em Cristo de hoje não segue o padrão sabático do povo da antiga aliança. Não trabalha primeiros 6 dias, olhando com esperança na direção do descanso. Ao contrário, começa a semana regozijando-se no descanso já realizado pelo evento cósmico da ressurreição de Cristo. Ele diz, como Cristo ressuscitou no domingo, então o sábado virou domingo. Os irmãos avaliem isso como quiserem.
Ele prossegue: por causa da sua posição no corpo dos 10 mandamentos, o sábado semanal mantém seu caráter obrigatório para o beneficiário da nova aliança, nós, de uma maneira que não se aplica ao ano sabático ou ao ano do jubileu. Por quê? Não explica. Se eu devo guardar o sábado, por que eu só guardo o sábado semanal? Não guardo o sábado do ano do jubileu, ou o ano sabático, como era na antiga aliança. Ele não explica por quê. Ele diz: embora o dia em que a celebração deva ser observada tenha sido mudado, quando, como, onde, não diz. Do dia 7º para o primeiro dia da semana, não sabemos onde isso aconteceu nem quando, o cristão é obrigado a lembrar-se do dia de sábado para santificá-lo, para não trabalhar nesse dia e para evitar fazer com que outras pessoas trabalhem para ele. É um adventismo do primeiro dia. Nós cristãos temos que ser adventistas do primeiro dia. Meus irmãos, isso aqui, a meu ver, uma conclusão como essa, é uma conclusão perigosa, porque contraria aquilo que a Sagrada Escritura diz expressamente acerca desse assunto. A Sagrada Escritura diz expressamente que essas questões de guarda de dias não têm relevância absolutamente nenhuma para nós. Nada. O Novo Testamento realça a realidade de que nós não temos que nos preocupar com a observância de um dia especial ou outro, que estas coisas eram sombras do que haveria de vir, e nós vivemos a realidade que estas sombras, para a qual essas sombras apontavam.